Tá aparecendo para vocês aí que está sendo gravado? Agora tá. Tá, então beleza. Então vou voltar aqui na... Então, trabalhar com computação numérica... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Não sei se está baixo, porque eu não estou usando fone, não. Eu estou usando direto aqui do computador. Tá dando para ouvir bem daí? Pra mim aqui tá beleza. Tá, né? Então, olha só, computação numérica, a gente vai estudar alguns métodos de solução, de resolução de problemas, que são, pelo nome, o nome já diz, né? São métodos numéricos computacionais. O que são esses métodos numéricos computacionais? Vocês estudaram aí cálculo 1, não é? Cálculo 2, alguns talvez já fizeram aí o cálculo 3, álgebra linear, estatística, não é? Então vocês aprenderam uma forma analítica de resolver um problema de qualquer natureza, utilizando uma integral, utilizando um sistema linear. Só que a forma que vocês solucionaram o problema, como eu disse, ele foi analítico. Dado uma determinada integral, né, vamos pegar, por exemplo, uma integral definida, ao solucionar aquela integral, vocês chegaram num determinado resultado e todo mundo tem que chegar naquele mesmo resultado. Por quê? O resultado é analítico e ele é exato, não é? A não ser por algum erro de arredondamento ou coisa pequena, pode ser que um chegue no resultado aproximado. Mas, na maioria das vezes, o resultado, a solução, ela vai ser sempre aquele resultado exato. Já um método numérico, ele veio para ser utilizado quando uma solução analítica, a gente não consegue encontrar o resultado de uma solução analítica, de um determinado problema. Então, vocês, por exemplo, viram diversas técnicas de integração, não foi mesmo? Então, você olha para uma integral, né? A partir do momento que você olha para a integral, você vai verificar como que eu posso solucionar essa integral, de que forma que eu posso solucionar, ou qual técnica que eu vou utilizar para selecionar essa integral. Ela pode ser, por exemplo, utilizar a integração por partes, né? Você pode utilizar integração trigonométrica, por exemplo, né? E existem de várias outras formas de integrar. Mas se a partir do momento que nenhuma dessas técnicas derem conta de solucionar uma integral, aquela integral, um método numérico dá conta. Então, na verdade, a solução numérica de um determinado problema, ele sempre tem um resultado. Ele não depende da técnica ou do tipo de problema, ou do tipo da resolução do problema para a gente chegar a um resultado. Ele sempre vai te dar um determinado resultado, tá certo? Só que aí, a questão que normalmente as pessoas questionam é o seguinte: se você resolve um determinado problema de forma analítica, o seu resultado ele é exato. Já a solução numérica, ele não chega num resultado exato. A nossa solução, ela será sempre uma solução aproximada. Então, a gente vai chegar numa solução próxima do valor que seria o valor exato, caso tivesse sido solucionado pelo método exato, né? Existem determinados problemas que a gente dá conta de solucionar de forma exata, mas também, devido à complexidade de solução, a gente opta por usar um método numérico, porque aí a gente consegue aproximar o resultado. Então, esse é um dos motivos de utilizar um método numérico de solução de problemas. Um outro motivo, né, uma outra forma, né, da gente pensar no método numérico é que na engenharia ou qualquer outra área, a gente trabalha muito com dados que são empíricos. O que seria isso? Vamos pegar a área de vocês, que é a engenharia civil, né? Então, você vai fazer algum tipo de coleta de dados, solos, por exemplo. Você vai fazer algum tipo de análise de solos.
Então, você vai coletar diversos tipos de solos diferentes, você vai fazer as suas análises de acordo com as normas, né, como a norma exige e tudo mais. Mas, enfim, deixa eu fechar aqui que tá vendo. A partir do momento que você tem aqueles resultados, se você não tiver um modelo para conseguir solucioná-lo, então você vai ter que obter os seus resultados através de parâmetros de aproximação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Você tem uma coleta de dados, aí você quer analisar o que você vai fazer com aqueles dados todos, né? Você precisa fazer algum tipo de análise estatística, por exemplo, naqueles dados. E aí, dependendo da complexidade do problema que você tem, ou de repente a falta de conhecimento de uma determinada técnica, para fazer achar essa solução, então a gente pode também utilizar um método numérico, tá certo? A computação numérica. Sabendo que o valor encontrado, ele é sempre um valor aproximado, e aí o nosso desafio na hora de encontrar um determinado resultado é exatamente encontrar o resultado que seja o mais próximo possível do resultado esperado, né? Então, depois a gente vai ver que existem ferramentas também para a gente verificar qual foi o distanciamento que nós temos em relação a um resultado real, tá ok? Tranquilo até aí? Deu para entender, então, qual o objetivo da disciplina? Esse é só o objetivo, né? O que a gente faz com isso? Então, olha só. Basicamente, quando a gente vai... Agora eu já vou acompanhar o material, tá bom? Se vocês já tiverem com ele aberto aí, eu vou falando, vocês podem ir acompanhando aí com o material de vocês, ok? Se não quiserem, pode ir acompanhando na tela mesmo. Então, primeira coisa, nós temos aqui etapa na solução de um determinado problema, ou seja, nós temos que seguir uma determinada etapa, né? Existe uma regra, existe um passo a passo, da mesma forma que um algoritmo, né? Vocês estudaram programação, então para você desenvolver um algoritmo, você tem que seguir determinadas etapas. E para solucionar um problema numérico, né, a computação numérica, ela não é diferente. Para a gente conseguir chegar a um determinado resultado, a gente tem que percorrer algumas etapas até chegar na solução do problema. Depois, a gente faz a anotação algorítmica daquele problema. Dificilmente a gente vai dar conta de solucionar um problema numérico sem utilizar um software para ele, porque o processo de solução, normalmente, ele é um processo iterativo, e isso faz com que fique muito extenso a solução. Então, resolver aquilo ali na mão, só mesmo para problemas pequenos. Grandes problemas, né, problemas grandes, ou funções muito grandes, equações muito grandes, a gente não dá conta de resolver aquilo fazendo na mão. Então, a gente vai precisar de um algoritmo para a gente poder fazer aqueles cálculos, tá certo? Normalmente é o algoritmo que faz. Aí esse algoritmo a gente pode desenvolver o nosso, ou então a gente pode utilizar alguns softwares que já existem aí no mercado, que são inclusive gratuitos, né, para nos auxiliar. O importante é saber qual é a técnica que está sendo utilizada. Agora, na hora de solucionar, fazer conta, a gente deixa para a máquina fazer. Tá claro? O importante é a gente saber qual é o método que eu vou utilizar, por que eu estou utilizando aquele método. Agora, fazer conta, eu sei que vocês sabem fazer conta. Então, na hora de fazer conta, a gente vai usar algum algoritmo para nos auxiliar nisso aí, ok? Porque às vezes acontece o seguinte, a pessoa acha assim, não posso usar nenhum tipo de equipamento, não posso usar uma máquina, não posso usar um algoritmo, não posso usar uma calculadora científica para fazer isso. Pode, desde que você saiba o que você está fazendo. E melhor ainda, né? E mais ainda, você saiba interpretar os resultados que você adquiriu com aqueles cálculos, com aquelas contas, né? Depois, nós temos que avaliar quais são os tipos de erros, né? O tipo de erro que a gente alcançou, né? Se aquele erro que nós obtivemos ali, se ele é um erro por truncamento,
se ele é um erro de arredondamento, se ele é um erro lógico, né? Pensamos de forma errada, né? A gente chama de erro de lógica, ou se ele é um erro de programação, enfim. A gente tem que saber avaliar o erro. Por quê? Eu não comentei com vocês que o método numérico, ele é sempre uma aproximação. Então, se a gente está aproximando, significa que existe um resíduo. O resíduo é exatamente a diferença entre o valor exato e o valor que nós adquirimos. Então, essa diferença é o nosso erro. E a gente tem que procurar ter o menor erro possível, minimizar esse erro ao máximo, né? O quanto a gente der conta de minimizar esse erro, nós temos que fazer, ok? Mas também a gente tem que saber avaliar qual foi o tipo de erro que nós alcançamos, que nós chegamos. E depois tem aqui a aritmética do ponto flutuante, que é trabalhar com aqueles dígitos significativos, né? Trabalhar com valores significativos, né? Potência de 10 e assim por diante. E saber como que a máquina trata isso aí, ok? Então, a partir desse método numérico, a base matemática da computação numérica é o cálculo numérico. Quando a gente fala métodos numéricos computacionais, computação numérica, isso aí está dizendo que a gente vai usar a base matemática do cálculo numérico, mas vamos solucionar aquilo ali computacionalmente. Então, a palavra computação, que entra nesse caso aqui nosso da disciplina, significa que a forma de solucionar vai ser através do computador. Mas a matemática que a gente vai usar para aquilo ali é o cálculo numérico, né? Que é uma disciplina chamada cálculo numérico, mas no Cefet a gente usa isso aí como, não só no Cefet, né? Diversas instituições usa como método numérico computacional, porque hoje nós temos o computador para nos auxiliar, né? E excelentes calculadoras científicas também para nos auxiliar. Então tá aqui, ó, a solução ela é feita via cálculo numérico, a solução computacional é feita via cálculo numérico. E para isso, olha só, nós vamos utilizar apenas 4 operações básicas. Simplesmente 4 operações básicas. Se eu perguntar para vocês quais são as operações aritméticas que vocês conhecem, ou as operações básicas, são essas 4 aqui, ok? Mas existe mais um monte. Tem potenciação, tem radiciação, enfim, tem um monte de coisa. Mas para tudo aquilo que nós vamos solucionar, do início até o final do curso, nós só vamos utilizar essas 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Nada além disso aqui, ok? Então, com essas 4 operações básicas, nós vamos resolver as integrais, nós vamos resolver raízes de função, a gente vai resolver derivada, a gente vai solucionar equações diferenciais, enfim. Tudo que a gente for fazer vai ser em cima dessas 4 operações, ok? Então, nós vamos, obviamente, né, utilizar operações que sejam lógicas. Só de ter o método computacional, a gente trabalha com operações lógicas o tempo todo, né? Isso aqui provavelmente vocês viram em programação, né? Todos vocês já fizeram programação 1 e programação 2, ou só a programação 1? Então, provavelmente vocês viram isso aqui, né? Comparação, conjunção, disjunção, negação, está dentro da lógica de programação que a gente vai utilizar. E aí, ó, para a solução de um determinado problema, primeiro, nós temos que definir qual é o problema, é a definição do problema que você tem que solucionar. A partir do momento que você definiu, você sabe qual é o problema que você vai solucionar, nós temos que partir para a modelagem matemática desse problema. Nós temos que modelar o problema matematicamente. Então, olha só, existe uma área de pesquisa que se chama modelagem matemática, ou modelagem matemática computacional. A modelagem que a gente vai utilizar aqui, ela diferencia dessa modelagem matemática
que é essa área de pesquisa, no fato que nós não vamos criar os nossos modelos matemáticos, tá certo? A disciplina, né, o curso de métodos numéricos, ele se restringe a trabalhar com modelos que já existem no nível da graduação, né, que é o que vocês estão fazendo. Então, todos os modelos que a gente for utilizar são modelos que já foram desenvolvidos, são modelos que já existem. Então, a gente vai trabalhar em cima desses modelos. Quando vocês estiverem avançando mais na área de vocês, forem fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, sei lá, e que vocês precisarem de trabalhar com a modelagem, aí sim, vocês vão criar o modelo de vocês, e a partir do desenvolvimento desse modelo, é que vocês vão utilizar um método computacional para solucioná-lo. Tá claro essa diferença? Então, quando a gente fala aqui de modelagem matemática, nós não estamos querendo dizer que vocês terão que criar um modelo matemático. Em momento algum a gente vai criar. A gente vai utilizar o modelo que já está pronto, o modelo que já foi desenvolvido. E aí a gente vai trabalhar em cima desses modelos, ok? Para solucionar os nossos problemas. Tranquilo? Agora, o que nós vamos utilizar para solucionar esses modelos matemáticos? Nós vamos utilizar a solução numérica. Como eu disse com vocês lá no início, existe a solução numérica e a solução analítica, que a gente chega no resultado exato, né? Nem tudo é possível ser solucionado com o método exato, com a solução analítica. Então, para isso é que existe a solução numérica. Vocês vão observar que em todas as áreas a gente vai caminhando por degraus, né? A gente vai escalando degraus. Então, uma determinada situação, você conhece até uma determinada coisa que é possível resolver com uma determinada técnica ou um determinado método. A partir do momento que aquilo não é mais possível de ser solucionado, então você tem que avançar um pouco mais. Então, essa solução, o método numérico, é um avanço que vocês terão em relação ao método analítico que vocês vieram estudando até agora. Eu vou pegar um exemplo bem simplesinho aqui, lá do ensino médio, ou até antes, talvez. Toda vez que a gente ia estudar lá na minha época era a 7ª série, né? Hoje é o 8º ano, coisa assim. O professor de matemática falava com a gente assim: não existe raiz quadrada de número negativo. É ou não é? Vocês estão lembrados disso? Sempre falavam com a gente: não existe raiz quadrada de número negativo. Mas não existe raiz quadrada de números negativos no universo dos números reais. Quando a gente parte para o universo dos números complexos, a gente já consegue solucionar problemas em que nós temos raízes de número negativo. Ou seja, a partir do momento que a gente sai daquele universo dos reais e a gente dá um salto, né, a gente amplia mais um pouco o nosso conhecimento, e aí a gente chega no universo dos números complexos, aí a gente já consegue solucionar raízes de números negativos. Então, mais ou menos assim, né? Para você conseguir chegar numa solução numérica, lógico, você precisa conhecer as técnicas de soluções analíticas. Mas a partir do momento que uma solução analítica não te dá mais o resultado que você precisa de um determinado problema, ou ela não dá conta de solucionar um determinado problema, daí a gente parte para dar um salto. A gente vai para a solução numérica. Tá certo? Vai chegar um determinado ponto, não aqui na nossa disciplina, mas só para vocês já irem se situando, né, com relação a isso. Vai chegar um determinado ponto que a solução numérica, o método exato, ele não vai dar conta de solucionar os nossos problemas. Quando isso acontecer, a gente tem que dar um salto, a gente tem que ir mais além. Então aí a gente já vai usar, por exemplo, um método que é heurístico.
Aquilo que o método exato não soluciona, um método heurístico, ele vai nos dar um resultado aproximado, mas é um resultado, tá certo? Então a gente não pode simplesmente chegar num determinado ponto e falar assim, ah, não, isso aqui não tem solução, né? Isso aqui não existe solução, que na verdade não é assim. Isso, uma determinada coisa, não existe solução para aquele nível que nós estamos. Mas se a gente avançar um pouco mais, você vai observar que aquilo lá atrás realmente tem uma solução, não daquela forma que a gente estava tentando. Uma integral que a gente não consegue uma solução analítica dela, a gente não pode falar, não, essa integral não tem solução. O correto é, a integral ela não possui solução analítica, mas numericamente a gente dá conta de solucionar aquela integral. Tá claro? Então é isso que a gente vai fazer, né? Nesse ponto que a gente vai chegar. E depois, uma das coisas principais é a análise dos resultados. Ou seja, é a gente saber analisar os resultados que nós temos. Saber analisar os resultados que nós obtivemos. Tá ok? Porque senão, como o resultado muitas vezes são de dados empíricos, então você tem que ter a sensibilidade do problema que você está usando para verificar se aquele resultado ele é factível ou não. Ele é um resultado possível? Ou esse resultado está muito fora da realidade? É um resultado muito discrepante? Né? Então, você tem que conhecer o seu problema a fundo. Você tem que ter uma boa base teórica do problema que está sendo tratado, para também ter condições de verificar se aquele resultado que você obteve, ele é um resultado aceitável ou não. Ele é factível ou não é factível. Tá certo? Ô, gente, até aqui tá tranquilo? Eu vou descompartilhar aqui um pouquinho. Vou voltar aqui. Tá tranquilo? Vocês podem escrever no chat aí se até aqui conseguiram. Até agora sim. Até agora tá tranquilo aí? Qualquer coisa vocês podem interromper, podem perguntar, tá bom? Que eu esclareço para vocês. Tudo bem? Bom, então, ó, as etapas da solução de um problema. Então, como eu disse para vocês, né? Uma das primeiras coisas é a gente definir qual é o problema. Definir o problema que vai ser tratado. E esse problema nosso, né? Sempre é um problema real, óbvio. Esse problema, normalmente, às vezes, são até coisas simples de serem tratadas. O nosso primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo que a gente vai utilizar vai ser calcular a raiz quadrada de um número A qualquer. E a única condição aqui é que esse A tem que ser maior do que zero, claro, né? Porque aqui nós estamos trabalhando no universo dos números reais. Usando apenas as 4 operações aritméticas que eu falei com vocês ali atrás. Bom, resolver uma raiz quadrada é um problema de radiciação, não é? Como que a gente vai resolver o problema de radiciação? Utilizando aquelas 4 operações: soma, diferença, multiplicação e divisão. Veja bem, quando vocês estudaram programação, pegar programação 1, todos fizeram, né? Programação 1? Alguém aí não estudou programação 1? Bom, então acho que todos estudaram. Quando vocês estavam desenvolvendo um determinado código, desenvolvendo um programa qualquer, vocês precisaram, por exemplo, calcular uma raiz quadrada. Vocês estão lembrados? Qual foi o comando, né? Qual que é o comando utilizado para solucionar uma raiz quadrada num código sei lá, vocês viram foi Java ou se foi C++, mas qualquer um dos dois. Vocês lembram? O que a gente usava o que a gente usa, né, para resolver a raiz quadrada numa operação matemática dentro de um código? Era aquele comando sqrt. Lembram disso? Hein, moçada? Eu não lembro, não. Tem Lembra anos não? que eu fiz. Ah, tá.
Então, mas aí, ó, para a gente resolver a raiz quadrada, você escreve lá SQRT e o valor e a variável que você quer calcular a raiz, né? Daí o código ele te dá o retorno da raiz. Numa calculadora, por exemplo, você digita o valor e usa o símbolo ali do radical, ele também já te dá o retorno da raiz, né? Sempre é assim que acontece. Se eu perguntar para vocês aqui de forma bem simples mesmo, qual é a raiz quadrada, sei lá, de 25? Todos vocês vão dar conta de me responder. Por quê? Porque isso aí vocês já usaram uma infinidade de vezes, né? Há anos que vocês aprenderam isso. E a gente acaba gravando, memorizando todas essas operações. Mas em uma máquina, né, ao utilizar um método computacional para solucionar uma raiz quadrada, não é assim que um computador funciona. Não é assim que uma calculadora funciona. Então, o simples fato de vocês utilizarem o QRQ, até eu fiz a confusão aqui, SQRT para calcular a raiz, a máquina ela utiliza um método numérico para conseguir retornar o resultado daquela raiz. Tá certo? Então, uma calculadora, por exemplo, toda vez que você digitar, quero a raiz quadrada de 25, ela vai fazer o cálculo. Mas que cálculo que é essa? Vai desenvolver um método numérico para te dar o resultado. No caso do computador, ele vai resolver o método para te dar o resultado. No caso do comando lá da programação, ele vai utilizar um método para te dar o resultado. Quando eu falo método, é um método numérico, tá bom? Porque a máquina, nós, né, somos, vamos chamar assim, os inteligentes. Então, nós, seres humanos inteligentes, damos conta de saber que raiz quadrada de 25 dá 5. Mas a máquina não sabe. E mesmo que uma pessoa não saiba, mas se eu perguntar, gente, raiz quadrada de 25 é 5. Se imediatamente depois disso eu perguntar qual que é a raiz quadrada de 25, a pessoa vai dar conta de responder. Mas a máquina não. Toda vez que você quiser uma raiz quadrada, ela vai ter que fazer o cálculo para chegar nesse resultado da raiz, tá certo? Então, eu vou pegar aqui com vocês, numericamente, como que a gente daria conta de solucionar essa raiz de forma computacional, né? De forma numérica. Vocês acompanham aqui comigo, eu vou explicando e qualquer coisa que vocês não entenderem, vocês me perguntem, por favor. Então, olha só, nós temos aqui que o que nós queremos calcular é a raiz quadrada de A, correto? Então, x é igual a raiz quadrada de A. Para a gente tirar esse radical aqui, basta fazer o quê? Elevar ao quadrado os dois lados. Então, nós vamos ter que x ao quadrado é igual a A. Eliminamos o radical. E aí nós vamos chamar de f de x essa nossa funçãozinha aqui, ó. X ao quadrado menos A. Ok? Sendo que A, aqui no caso, é o valor da raiz que nós queremos, né? Bom, então esse problema possui duas soluções, né? Mais raiz de A e menos raiz de A, tranquilo. Aí a gente parte para a solução numérica desse problema. Então, a primeira coisa, é a escolha do método numérico para resolver aquele problema original. Então, eu comentei com vocês, essa escolha do método é a modelagem. Então, no nosso caso especificamente, a gente não vai trabalhar com modelagem matemática. Nós vamos utilizar um modelo que já está pronto. Então, para solucionar esse problema aí da raiz quadrada, a gente vai escolher um método que soluciona a raiz quadrada numérica e vamos aplicar esse método para fazer a solução, tá certo?
Por quê? Se você tiver que algum dia resolver isso aí numericamente em algum problema, você pode utilizar qualquer método que já está pronto por aí, ok? A não ser que ele de alguma forma não te atenda, e aí há necessidade de você criar o seu próprio modelo. Aí já é outro caso. Bom, então primeiro é a escolha do método, depois o método ele é descrito por um determinado algoritmo. Então vocês, né, que já fizeram aí a programação, vocês sabem que um algoritmo é uma forma, né, uma maneira, né, uma regra para a gente seguir, para a gente conseguir alcançar algum resultado. É como se fosse uma receita, né? Então você vai seguindo aqueles passos naquela ordem até conseguir finalizar e chegar no seu resultado. Então a gente vai seguir um algoritmo. Não necessariamente todo algoritmo ele é computacional, tá, gente? Então existem algoritmos que não são computacionais, mas depois a gente pode transformar aquilo ali em um método computacional. Mas não necessariamente como falar assim, qual que é o seu algoritmo? Está querendo dizer o seguinte, qual que é o seu método de solução? Você está usando o que para solucionar aquilo ali? Depois, esse algoritmo ele é implementado por uma determinada linguagem, né? Acho que vocês estudaram aí foi a linguagem Java, né? Não sei, imagino que seja, que é o que está sendo mais utilizado hoje, né? Então a gente vai implementar isso aí em alguma linguagem, mas pode ser, por exemplo, o MATLAB, o Scilab, o Python, o Java, o C++, enfim, né? A linguagem não importa. A questão é o algoritmo ser bem estruturado e bem implementado, né? E aí a solução numérica ela é dividida basicamente em três fases, né? Três fases básicas aqui para a gente. Primeiro, que é a elaboração do algoritmo. Quando eu falo elaborar o algoritmo, é elaborar o algoritmo em cima do método numérico que foi escolhido, tá certo? Então você escolheu o seu método, então você vai elaborar o algoritmo de acordo com o método. Depois, a gente vai codificar esse algoritmo, né, e transformar esse algoritmo em um programa. Você vai programar isso aí, o seu algoritmo, e depois você vai processar, né? Você vai rodar aquilo ali e vai verificar quais são os possíveis erros, enfim, né? O que você pode corrigir, essas coisas todas. Bom, na fase de elaboração de algoritmo, primeiro, é recomendado não implementar aquele método diretamente em uma linguagem. Então, primeiro você vai escrever aquilo num papel, né? Você vai verificar se aquilo ali é possível ou não, se dá para fazer daquele jeito ou se não dá. Né? Aquelas pessoas que já têm um nível de experiência muito grande com a programação, eles não desenvolvem esses algoritmos ou um modelo separadamente. Ele já abre o computador, já vai na linguagem ali e já começa a desenvolver, porque ele já conseguiu criar a estrutura daquele algoritmo, ele já conseguiu criar essa estrutura passo a passo na mente. Então ele já sabe mais ou menos o que ele tem que fazer. Mesmo que tenha que voltar, tenha que fazer algum tipo de correção, mas se ele já tem essa estrutura toda formada, então ele não precisa ficar escrevendo aquilo no papel, a não ser que ele pretenda documentar, né? Aí é outro caso. Mas no nosso caso, por exemplo, a gente não vai trabalhar diretamente com uma linguagem, então a gente vai estruturar isso aqui num papel, ok? Depois, descrever o método em notação algorítmica, né? Aquele modelo a gente vai escrever de uma forma de um algoritmo para depois passar para uma linguagem. Depois, abstrair dos detalhes da linguagem da programação utilizada. Isso aqui é no caso da programação, você saber utilizar em qual linguagem e saber os comandos daquela linguagem e tudo mais. Tem uns motoqueiros meio exagerados aqui perto de casa. Depois, concentrar nos aspectos matemáticos do problema. Esse é um dos nossos focos, tá certo? Que é concentrar nesses aspectos matemáticos. E depois facilitar a implementação. Isso aqui
Não tem tanta coisa assim. Depois, na parte de codificação do problema... gente, primeiro eu estou só passando assim... Está sendo mais teórico isso aqui, mas já acaba essa parte teórica, tá bom? No próximo aqui a gente já entra na parte matemática. Então, mas essa parte teórica aqui, inicialmente, ela é importante, tá? Muito importante. Depois, a gente vai implementar esse algoritmo na linguagem. Não sei se isso aqui a gente vai fazer, tá certo? Como eu falei com vocês, provavelmente a gente não vai ficar focado em implementar o método, mas sim entender o método, tá certo? E preocupar com os detalhes da implementação. Depois, editar o código, executar o código no computador, detectar o erro, enfim, né? Até aqui tranquilo? Tá claro isso aqui para vocês? Deixa eu ver uma coisa aqui. Nossa aula vai até 18h20, né? Eu não sei se... Peraí. Bom, eu tirei aquele compartilhamento ali. Até aqui foi possível entender mais ou menos os passos que a gente vai seguir? O que vocês acharam aí? Alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou claro? Por enquanto, tranquilo. Por enquanto, tá tranquilo, né? Vou parar aqui